Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa penúltima aula do semestre, dentro do nosso programa de gestão por competências. E hoje nós vamos conversar sobre. Na realidade é um monólogo, né? Porque não dá nem para vocês participarem, né? É até uma vantagem, né, para vocês, né? Que vocês detestam fazer pergunta, ninguém pergunta nada. Mas tudo bem, eu vou procurar, como sempre, fazer o meu melhor aqui nesse monólogo. Espero que vocês não durmam, né? Peço sempre para vocês desligarem o celular, prestar atenção nessas aulinhas, num sentido muito positivo, né? Que são curtas, né? Porque a gente sabe que a garotada dos tempos modernos não gosta de nada muito delongado, né? E essa seria, quem sabe, a vantagem desse estudo nosso à distância, né? Que seria exatamente a diminuição desse tempo, né? Enfim, nessa ideia de classificando as competências, vamos conversar sobre a identificação dessas competências. As competências são identificadas podem ser classificadas dentro de três é bom, né? Putz, é que hoje eu acordei meio atravessado, porque a Adriana, a coordenadora, me ligou, era 10 para as 10. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tava assim, num sono, que ontem eu fiquei vendo filme até 2h30 da manhã. Tudo bem, coloquei o relógio para despertar 10 para as 10, né? Mas ela tocou primeiro, vocês acreditam nisso? Gente, vocês podiam, né? A gente podia fazer um abaixo-assinado, né? Proibindo o coordenador de ligar para professor na parte da manhã. Coitado, eu até falei para ela para ligar na parte da manhã, mas eu não pensei que eu fosse dormir tanto. Enfim, vamos conversar sério aqui. Essas competências, essas competências identificadas, nós podemos relacioná-las em três classes, que são as competências individuais, as específicas. As individuais estão relacionadas ao comportamento das pessoas, né? Basicamente, é o nosso dia a dia, onde nós temos a possibilidade de trabalhar nas características nossas. Muitas delas nós temos, muitas delas nós temos necessidade de desenvolver, que são liderança, interrelacionamento pessoal, putz grila, de todo o processo, de toda essa psicaiada de coisa aqui relacionado ao comportamento das pessoas, gente, interrelacionamento pessoal é fundamentalíssimo. É baseado no interrelacionamento, na maneira como eu me dou com você, como você se dá comigo, como vocês se dão entre vocês, é que você tem condições de avançar em todas as outras características, né? Seria exatamente a da liderança, a da orientação para resultados, iniciativa, foco no cliente, criatividade, visão sistêmica, negociação, atuação estratégica, capacidade de decisão. Puta que pariu. Tem uma caracete de coisa. Tudo baseado no quê? Relacionamento interpessoal. Né? Interrelacionamento pessoal, como eu coloquei aqui. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos damos bem com as pessoas nos aceitam melhor. Elas estão mais afeitas a nos ouvir. Elas estão mais dispostas a ver a nossa imagem, a entender o nosso ponto de vista. Por quê? Porque eu gosto de você. Então, quando eu te vejo, quando você levanta para falar alguma coisa, eu até me interesso. Porque você é uma pessoa legal, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa parceira. Então, baseado nesse processo, é importante que nós tenhamos esse interrelacionamento pessoal positivo para que as pessoas percebam para que nós criemos essa antevisão positiva, digamos. Então, por exemplo, é o que acontece com vocês, os professores. O professor que você tem mais afinidade, que você gosta mais,
que você gosta mais do jeito dele, que ele é mais simpático, que ele é mais, vamos dizer, é, ouve você melhor, você teve mais possibilidade de interação com ele. Quando você entra no semestre, que você vê que, puxa, o professor tal vai estar lá, ai, ou a professora, né? A professora, putz, que legal, professora, que bacana e tal. Então, o que acontece? Isso é uma predisposição criada onde? No interrelacionamento pessoal. É por isso que é fundamental nós fazermos um esforço para nos darmos bem com as pessoas, para que nós possamos criar esse ambiente onde nós possamos desenvolver, inclusive, as nossas características. Né? Porque, por exemplo, se eu me dou bem com vocês, por exemplo, e eu percebo que nós temos um bom relacionamento, eu posso tomar a iniciativa de fazer algumas coisas diferentes que eu nunca fiz. Porque vocês podem até estranhar, quem sabe, nossa, mas o professor está fazendo tal coisa. Vocês podem até estranhar, mas vocês falam, poxa, se ele está fazendo, deve ser legal, né? Porque a gente é uma pessoa legal. Se você não gosta de mim, não gosta da pessoa, e a pessoa quer fazer alguma coisa diferente, tomar uma iniciativa, você fala, credo, você está falando é louco. Imagina, né? A pessoa percebe esse antagonismo e ela se fecha. Ela não tem essa iniciativa. Da mesma maneira, foco no cliente, da mesma maneira, criatividade. Gente, relacionamento interpessoal é fundamental, gente. Se vocês, nesses 2 anos de curso que vocês estão fazendo, vocês conseguissem desenvolver confiança em vocês, confiança naquilo que vocês querem, naquilo que vocês são, e melhorar o seu relacionamento interpessoal, vocês ganharam o curso. Porque dentro do relacionamento interpessoal, ponto fundamental nesse relacionamento interpessoal é a humildade. É a gente esquecer um pouquinho da gente e a gente procurar entender o outro. Dentro dos padrões do outro. Né? Então, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pode ser até meio grotesco, mas é o que me vem na cabeça agora. Você pega, por exemplo, uma pessoa negra. Às vezes você pega a pessoa negra, ela é antipática, ela é difícil de você chegar nela, você percebe que você não tem essa possibilidade de se aproximar muito dela. E você fala, nossa, mas fulano é tão antipático, credo, a gente vai falar com ela. Mas se nós formos usarmos a empatia, que basicamente o que é? É nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa, e para isso nós precisamos dessa humildade, né, nessa colocação nessa pessoa, nós começamos a pensar, tipo, o que será que essa pessoa passou? Como será que foi o passado dessa pessoa? Quais serão, né, melhor, as experiências que essa pessoa teve, né? Será que a mãe dela, que também é negra, o pai dela, que também é negro, não criaram nela, muitas vezes, esse medo da sociedade, esse medo das pessoas? Então, quando nós começamos a pensar pela pessoa, nós começamos a entender o porquê que elas reagem dessa forma. E aí nós começamos a perceber que, quem sabe, ao invés de nós chegarmos com muita força, com muita vontade nessa pessoa, nós temos que chegar um pouco mais leve, pegar um pouco mais, com um pouco mais de leveza, né? Sabe aquela situação que efetivamente nós temos de traçar um caminho diferente para cada pessoa. Se você colocar o gênero masculino e o gênero feminino, da mesma forma. Quando você vai conversar com um amigo seu, né, você homem, você conversa mais abruptamente, você conversa mais rispidamente. Quando você vai conversar com uma menina, né, que você é um pouco mais abrupto, um pouco mais ríspido, né,
né? Dependendo, ela olha assim e fala, gente, principalmente quando não se conhece, né? Quando conhece, fala, ah, fulano é porra louca mesmo, é na boa, né? Mas ele é gente legal, nós gostamos dele. Mas tô falando assim, num contato inicial, é um choque. Né? Por isso nós precisamos sempre pensar muito em nós, no sentido de que até que ponto eu tenho capacidade de ser humilde para entender os outros, até que ponto eu tenho condições de trabalhar empaticamente com as pessoas, né? Isso é muito importante. Enfim, nesse relacionamento, nessas competências individuais, nós temos, por exemplo, a possibilidade, grande possibilidade, de acreditar que nós podemos correr risco com ideias não testadas, verbalizar pensamentos e as ações dos outros, reagir a problemas por meio de estudo e cooperação, analisar variáveis ao tomar decisões, delegar a outros a responsabilidade, olha só isso. Quando que eu delego para alguém, né? Quando eu confio em alguém. Quando que eu confio em alguém? Quando eu confio em mim mesmo. Percebe isso? Quando eu tenho essa segurança, essa tranquilidade de perceber que, gente, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa que eu tenho defeitos, mas eu tenho tantos pontos positivos. Eu vou delegar esse negócio para o fulano. Pô, mas se fulano errar, ele errar, quem sabe eu também erraria, né? Então eu vou delegar isso para essa pessoa, eu acredito na competência dela, eu vou delegar isso, essa tarefa para ela e vou acompanhando, orientando, ouvindo essa pessoa nas suas dificuldades, ouvindo essa pessoa nas suas dúvidas, né? E acreditando que realmente ela está fazendo o melhor o que ela pode. Muitas vezes, quando nós delegamos, nós fazemos, nós criamos, em realidade, uma confiança muito grande dessa pessoa para nós, né? Porque a pessoa fala, nossa, fulano confiou em mim, né? Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que dar o meu melhor para que tudo saia de acordo. Isso é uma coisa mais linda, né? Essa competência individual, a ideia de reduzir a tensão no grupo por meio de interação verbal, quer dizer, é saber, é isso que nós estamos falando, né? É saber conversar, é saber se dispor para as pessoas, responsabilizar-se pelo acompanhamento das atividades, conter-se quando estiver impaciente ou ansioso. Às vezes a ansiedade nos atrapalha muito, porque nós queremos chegar rápido num determinado objetivo, nós nos tornamos impacientes. A nossa ansiedade, a nossa impaciência não é do nosso parceiro, do nosso funcionário, do nosso colega. Nós estamos voltados para fazer um trabalho melhor, o nosso colega está voltado para pagar a prestação da casa dele, para pagar o aluguel. Nós estamos ansiosos para um novo cargo, o nosso colega está com o filho no hospital, a mulher está pedindo separação, o marido está pedindo separação. Percebe a necessidade de conter essa ansiedade nossa, essa impaciência? Percebe a necessidade de nós trabalharmos empaticamente com as pessoas? Porque o nosso mundo é nosso. O mundo das pessoas é delas. Então, não adianta, por exemplo, eu sempre comento isso em sala, não adianta, por exemplo, a empresa dizer, olha, pessoal, nós vamos dar um prêmio para o funcionário que melhor se dedicar, que melhor fazer, não sei o quê. Muitas vezes a pessoa não está interessada no prêmio, não está interessada em dinheiro, ela está interessada muitas vezes de alguém que sente com ela e pergunte para ela como é que ela está. Né? Percebam isso, como é importante essa ideia de nós nos contermos, de nós nos conhecermos, de nós termos segurança em relação própria, termos a humildade de nos relacionar.
Então, a ideia de agir com energia, mesmo se isso ofender algumas pessoas. Coloquei ofender aqui, é uma palavra meio pesada, né? Mas é lógico que essa energia, baseada naquela ideia de ter paciência e diminuir a nossa ansiedade, é uma energia positiva, mas extremamente equilibrada, para que as pessoas não se ofendam exatamente no sentido de que, nossa, você me ofendeu, nunca mais quero te ver na vida. Né? No sentido, às vezes, da pessoa ficar assim meio com o pé atrás, né? Essa ofensa minha, essa palavra está meio pesada. Eu não quis tirar, mas eu acho legal, porque eu achei legal deixar ela aí, porque nós tenhamos muito cuidado para não realmente não criar um antagonismo muito grande com as pessoas, né? Resolver conflitos, iniciando e promovendo análise e debate, né? Levar em conta os pontos de vista dos que discordam, né? Olha, quantas vezes, né, quando alguém levanta e discorda da gente, a gente já quer matar, dá um tiro logo nesse filho da puta, mata ele para parar de encher o saco. Muitas vezes aquela pessoa que está discordando pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu melhor orientador, pode ser a pessoa que vai efetivamente mudar a tua vida. Não é isso? Manter-se neutro no aparecimento de conflito. Isso agora é necessidade de nós mantermos a calma, mantermos nosso nível de ansiedade baixo, né? Quando a gente percebe que tem um conflito, quando percebe que tem pessoas, um grupo contra as ideias, a favor de ideias, né? Nós precisamos manter a calma, né? Por quê? Porque a primeira coisa nós precisamos entender a questão da empatia, entender o porquê que as pessoas estão pensando isso, né? Nessa competência individual, eu coloquei aqui exigir resultados imediatos. Olha só, exigir, um termo grosso, um termo pesado. Mas essa exigência está dentro de tudo isso que nós estamos falando. É uma exigência, mas ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem que ser muito bem elaborada, ela tem que ser muito bem feita de maneira que as pessoas não se sintam oprimidas, que as pessoas não se sintam assim exigidas em excesso, né? E aí nós podemos realmente criar um problema inverso, né? Que é o quê? Que é eu não vou fazer, tá certo? O que você está pensando que você é? Quer dizer, é a situação de, de que nós temos muita necessidade de ter muito cuidado com as pessoas. Não se esqueçam, preste atenção nisso. As pessoas, considere as pessoas como sendo de vidro. Considere as pessoas como sendo feitas de vidro. Pior, de cristal. Uma taça de cristal. Que pode se romper dependendo do tom da sua voz. Não sei se vocês já viram essa experiência. O cantor, principalmente os líricos, eles conseguem, pelo tom da voz deles, quebrar uma taça de vidro, né, com um tom da voz. Né? Por quê? Porque a frequência a frequência da voz deles atinge uma intensidade tal que rompe esse vidro de cristal. Se nós começarmos a encarar as pessoas dentro desse processo, nós começamos a perceber que as pessoas, elas sendo de vidro, elas podem quebrar efetivamente, né? E quando quebra, como que a gente recompõe, né? É impossível, tá certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas, com o que a gente exige delas. Não quer dizer também que a gente vai aquele excessivo, aquela excessiva maneira de cuidar de cada um, mas temos necessidade de tomar cuidado com as pessoas, né, para que nós possamos estar sempre em boa convivência com elas. Né? Nessa competência individual, nós temos que saber elaborar uma rotina funcional e repetitiva, avaliar cuidadosamente métodos e ações alternativas. Basicamente isso. Competência individual é a base do sucesso pessoal e organizacional.
Nós vamos ver um pouco mais na frente. As competências específicas relacionadas às áreas de conhecimento dos empregados, portanto, são adquiridas a partir da interação entre pessoas ou pela aquisição por parte dos empregados da informação explícita disponível, como livro, relatório. Lá. Você vê que aquilo que eu falei lá atrás, a competência individual, ela é fundamental pela própria competência individual em si, quanto pelas competências específicas e quanto pelas competências organizacionais. Lá atrás eu esqueci de falar das específicas. Estou me corrigindo agora. Por quê? Porque você é a base de todo o sucesso seu pessoal, você é a base do sucesso da sua família, você é a base do sucesso da tua empresa, da tua vida, é você, sou eu, são as pessoas. Você pode ver, por exemplo, que nessa quarentena que nós estamos passando, nós começamos a perceber a importância que existe de nós termos um convívio social. O que nós efetivamente sentimos falta? Né? Lógico, né? Estou partindo do princípio que queira Deus, que todos tenhamos, logicamente, as contas, as empresas tenham continuado os nossos pagamentos, né? As empresas têm, então nós estamos comendo, estamos pagando nossas contas, então dentro desse processo. O que nós pensamos agora? Nós pensamos agora no convívio social. Né? Puxa, que pena, né? Faz tempo que eu não vejo fulano, gostaria de ver ciclano, gostaria de sair com Beltrano, gostaria de ir no shopping, gostaria de tomar um sorvete. Isso é o social. É lógico que se nós não tivermos, por exemplo, comida em casa, antes do social eu estou pensando na minha barriga, né? Mas vamos pensar num mundo um pouquinho mais ideal, digamos, né? Que a primeira parte, as nossas necessidades primárias, elas estão cobertas, nós estamos indo já para uma secundária, que é esse relacionamento, que é essa necessidade de interação, né, de relação. Nessas competências específicas, inovação e tecnologia de negócios, orientação para o mercado, gestão de cadeia de suprimento, relacionamento com os clientes, gestão de processos e pessoas, ou até mais específicas como contabilidade societária, fluxo de caixa. Assim, as competências específicas estão diretamente relacionadas ao conhecimento e habilidade que as pessoas possuem. Certo? E as organizacionais? São relacionadas às competências que a empresa reconhecidamente possui e, portanto, depende não somente das pessoas, mas também da gestão que utiliza e da tecnologia. Tá certo? Significa que a empresa só irá possuir determinada competência quando houver uma sintonia das dimensões, processos, tecnologia, pessoas, no sentido de formar e manter uma determinada competência organizacional reconhecida pelos seus pares, que são os clientes, fornecedores, acionistas. Então, tem que ter organização pessoal, porém, a competência pessoal, porém, a competência organizacional também é fundamental, porque, vamos dizer, é a própria organização da empresa, tá certo? Essas competências organizacionais são processos, funções, tecnologias, pessoas que tornam possível a empresa entregar produto, serviço. Né? Então, não adianta, por exemplo, a pessoa ser maravilhosa se ela entra, por exemplo, na empresa e a empresa não tem um processo, por exemplo, que ela possa seguir para que ela possa dar, vamos dizer, vazão à sua maneira de ser, né? A sua competência, a sua, como exemplo de competência organizacional. Por exemplo, a 3M, conhecimentos tecnológicos de abrasivo e adesivo, a HP, né, Hewlett Packard, velocidade de lançamento de novos produtos, a Petrobras, tecnologia de produção em águas profundas, né, tirar petróleo lá do mundo, Eastman, a Kodak, tecnologia de processamento de imagem fotográfica, a Microsoft. Nessas competências organizacionais estão, portanto, associadas à imagem da empresa. Ou seja, ao fazer a adequada gestão dos seus processos, das tecnologias que dispõe e dos talentos que possui, a empresa estará desenvolvendo competências que irão fortalecer a sua imagem junto ao mercado.
Portanto, não basta que a empresa possua funcionários talentosos. É preciso que as estratégias da empresa sejam viabilizadas a partir do uso adequado desses talentos, com a utilização dos seus recursos tecnológicos dentro de um modelo de gestão alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Aí é preciso que a harmonia entre as dimensões de gestão de processos, pessoas e tecnologia exista para que a empresa obtenha sucesso a partir das suas competências organizacionais. Sim, competências. Treinamento. O que é treinamento? Segundo Aurélio, esse corno que não sabe fazer nada além de ficar falando essas piscirocas aqui, que para nós é importante, né, diga-se de passagem, é tornar-se apto para determinada tarefa ou atividade. É adestrar, exercitar. Haslin, em Numbling, em 78, já falava que treinamento é uma sequência de experiências ou oportunidades destinadas a modificar o comportamento para atingir um objetivo declarado. Basicamente, o que esses caras querem dizer? Que quando eu empresa, preciso de alguém para que tenha determinado conhecimento, que tenha determinada habilidade, eu tenho que treinar. Chiavenato, não podia faltar, né? Esse viadão aqui, já dizia, treinamento é o processo educacional aplicado de maneira sistêmica, né, como um todo, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. Isso em 85. O Macian traduz treinamento como uma forma de educação. Sua característica essencial consiste em educar para o trabalho. Você vê que Chiavenato, em 2009, já falou que treinamento é um processo educacional de curto prazo que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados pelas quais as pessoas de nível não gerencial aprendem conhecimentos e técnicas para um propósito definido. Você vê que ele evoluiu, né, de 85 para 2009. Né? Ele está falando lá atrás que treinamento é uma coisa um pouco mais diminuta, digamos. Aqui ele já está colocando a coisa mais enfatizada, né, mais objetivada, dizendo que é de prazo. Né? Então, vamos falar um pouco de história. No século XVIII, nós tivemos as modificações nos processos industriais. A família passou a não ser mais dona do negócio, deram início às primeiras oficinas, o trabalho do artesão foi desvalorizado e chegou descoberto por James Watt, o vapor. Esse vapor começou a ser usado nas empresas, as empresas começaram a serem criadas e começou a ter uma mudança no panorama. O que aconteceu? Com essa evolução nas organizações, o pessoal que trabalhava no setor agrícola começou a migrar para as cidades. Né? Então, o cara que antes plantava para comer, né, o filho dele foi embora para a cidade. Nessa ideia de ir embora para a cidade, ele percebeu que se ele conseguisse um trabalho, né, que ele precisava comer, precisa viver, precisa existir, ele poderia, quem sabe, ter uma vida melhor do que o pai dele, do que o avô, que trabalhava na terra, com muita dificuldade, passando muitas necessidades, né? Muitas vezes as terras não eram deles, né? Eram terras, aspas, emprestadas, fecha aspas, pelo dono da terra, que explorava esse pessoal. E o que eles fizeram? Saíram das fazendas, das áreas agrícolas, começaram a ir para a cidade. Chega na cidade, cidades antigamente não eram como hoje. Né? Antigamente, você chegava lá, você ia ficar onde? Né? Os hotéis eram extremamente caros, extremamente raros, e fulano não tinha nem ideia, né, que podia entrar num hotel e ficar lá no hotel. Nem dinheiro tinha para isso. Então começou a ter vários problemas sociais. Né? Pode ter certeza que as favelas começaram aí, que o cara precisa morar. Ele vai
acha lá um pedaço de um local, sabe Deus aonde. Na hora de dormir, ele pega um papelão, se cobre com papelão. Daqui a pouco ele coloca 4 estacas, faz um tetinho. Daqui a pouco, então isso aí começou a gerar o quê? Começou a gerar um problema social muito grande. Não tem água, não tem esgoto, não tem luz. Né? O que é favela? Basicamente é isso, né? Não tem água, não tem esgoto, não tem luz, né? É aquela coisa, né? E isso nós estamos falando, né, de Londres, tá? Estamos falando de Paris, tá certo? Não se iluda, né? Não era Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro veio depois. E aí, o que acontece? Ah, as empresas não têm esse negócio de trabalhar cinco dias por semana, das 9 da manhã às 5 da tarde, para 1 hora de almoço, 15 minutos de manhã para o café, 15 minutos de manhã. O cacete. Tá certo? O negócio é o seguinte: eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, né? Se não fosse mais, tá certo? Para 2 minutos lá, que você, sabe, se você tiver fome, sabe Deus, se você não tem comida, você não vai comer, né? Não tinha recursos humanos, né, para dar vale transporte, vale refeição, não tinha porra nenhuma, tá certo? Era comum o cara tá lá trabalhando e desmaiar, né? O cara tá lá trabalhando por quê? Porque desmaiou por quê? Desmaiou porque tá com fome. Tá com fome? Pô, o cara desmaiou, põe ele lá na rua, pô, não quero esse cara aqui. Né? Ah, mas isso é desumano. Mas antigamente era assim. É um trabalho que coloca você aí quase escravo, por quê? Porque no final do dia tinha um pagamento, tá certo? Só que as condições, infelizmente, eram as piores possíveis, tá certo? Era uma exploração do funcionário, efetivamente. Né? O funcionário era efetivamente um quase escravo. Legal? Semana que vem eu vou postar as novas aulas, continuação disso aqui, que é o surgimento a vinda do Taylor com a sua organização científica do trabalho. Ok? Obrigado, pessoal. Boa semana.